Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês os 4 erros que fazem com que os agentes SDR, os agentes de IA, que estão sendo implementados nas empresas, não entreguem os resultados que os empresários estão buscando. A gente identificou que o mercado hoje, ele está sendo feito, o mercado de automações de IA, ele está sendo basicamente criado por pessoas com conhecimento técnico de automações, então que entendem muito de N8N, entendem muito de estruturação de VPS, Supabase, banco de dados, etc., mas que conhecem muito pouco de vendas. Então a gente percebe que hoje, embora a tecnologia de muitas empresas seja boa, o resultado que elas acabam entregando é ruim. E aqui eu vou explicar para vocês coisas importantes do processo comercial que hoje estão faltando dentro desses agentes e é um motivo para vocês ficarem de olho, principalmente aí se você é um desenvolvedor e está criando isso para o seu cliente, que você preste atenção para criar da forma correta e entregar o resultado que o seu cliente precisa, ou se você é um empresário que está contratando esse tipo de serviço, para você entender o que você precisa buscar nessa empresa para fazer a gestão dos seus leads. Cara, gasta um dinheirão por mês de tráfego pago, paga agência, investe no Meta, investe no Google, faz conteúdo orgânico para gerar lead, enfim, tem um custo alto nesse processo para depois esses leads caírem na mão de uma pessoa, de uma empresa que não sabe como cuidar desses leads. Não sabe como fazer esses leads virarem reunião, não sabe como fazer eles chegarem quentes nessa reunião, com vontade de comprar. Então temos todo esse processo. Bom, primeira coisa, acho que o erro mais grotesco que a gente vê é que os agentes que as pessoas hoje desenvolvem, eles são agentes de primeiro atendimento. Então o lead se cadastra em algum lugar, vai direto para o WhatsApp, numa landing page, o agente chama ele, aquela conversa começa, mas se por acaso em algum momento o lead parar de responder, a conversa acaba e aquele lead morreu. E isso é uma loucura, porque a grande maioria dos leads não entra bonitinho, responde tudo que você pergunta e agenda uma reunião feliz. A maioria dos leads começa a receber perguntas e às vezes o cara fica incomodado, para de responder. Às vezes ele chegou no horário de uma reunião de trabalho, ele se cadastrou no intervalo, chegou no horário de uma reunião, teve um problema pessoal, o telefone dele tocou, algum assunto importante surgiu no WhatsApp dele que tirou o foco dele. Então, se a gente não faz follow-up com esse lead, a gente perde muito, 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 né? A gente está jogando a quantidade de dinheiro e de lead fora que é absurda. E aí, quando a gente fala de follow-up também, não pode ser só um follow-up qualquer. Eu não posso ter uma estrutura de, pô, oi, tudo bem? E aí, fulano, tava conversando com você, a conversa parou. A gente tem que entender o seguinte, a conversa comercial, ela tem uma cadência. Então, você vai ter momentos diferentes. Às vezes aquele lead começou a conversa e logo na primeira mensagem ele já parou de responder. Para esse cara, eu tenho que ter uma cadência de ativação. Eu tenho que voltar para ele, falar se, pô, se ele conseguiu resolver aquele problema, trazer alternativas para ele, mostrar dados de como que o atendimento da minha empresa consegue resolver o problema dele, enfim, tem que adaptar os prompts ali para o nicho do cliente que você está atendendo, para quem você está desenvolvendo esse processo, mas é importante que a gente consiga despertar de novo a atenção daquele cara que a gente perdeu. Ele clicou no anúncio, mas ele parou de responder, preciso recuperar essa atenção dele. Se eu perceber que essa conversa não está indo para lugar nenhum, então eu mandei uma mensagem, duas, três, quatro, cinco, tô uma semana, 10 dias, 15 dias mandando mensagem para esse cara, eu tenho que começar a dizer para ele o seguinte, olha, fulano, tô entendendo aqui que isso aqui não é mais prioridade para você, ou se você quiser, eu posso encerrar o nosso contato por aqui. O que você acha? E aí a gente começa a demitir educadamente esse lead. Porque muitas vezes o lead ele não tá te priorizando porque ele tá achando, cara, vendedor vai ficar para sempre aqui o dia que eu tiver tempo para atendo. Então esse processo de demissão do lead, que a gente depois volta lá no dia 30 e fala, ó, fulano, realmente vou encerrar aqui o nosso atendimento, tô percebendo que não tá tendo retorno, imagino que você já tenha conseguido resolver o problema XPTO, tô fazendo aqui uma última chamada. E aí ele pode não responder. Você vai lá 15 dias depois e fala, fulano, realmente, vamos encerrar o nosso atendimento por aqui, foi um grande prazer. Quando você tiver prioridade novamente sobre esse assunto, você volta. Então, esse processo de demissão de um lead também é legal. Muitos leads são recuperados nessas mensagens de demissão. Só que isso é pro lead que parou de responder logo ali no começo. Imagina o outro lead que ele começou a conversar, começou a responder, você viu que ele era qualificado, ele respondeu que tá dentro do ICP ali que você tá programando para receber ele, e aí esse lead em um dado momento para de responder. Eu não posso usar a mesma estratégia, a mesma cadência, o mesmo processo. Ali o meu agente tem que ter um treinamento comercial específico para reativar esse cara, para ver quais dores esse cara comentou que tinha, pra gente bater nessas dores pra trazer ele de volta, pra falar que a nossa agenda tá ficando cheia, se a agenda realmente vai ficando cheia, né? Explicar pra ele, poxa, que já passou um tempo X, que ele já poderia ter economizado tanto dinheiro, já podia ter feito tantas vendas, já podia ter economizado tanto impostos, enfim, vai depender do segmento ali que a gente tá falando, já poderia ter tido seu tratamento dentário realizado, enfim. A gente vai trazer ele contexto pra esse lead, para mostrar pra ele que ele tá perdendo tempo, que ele é um cara que tá dentro do ICP, que a gente poderia resolver o problema dele, que aquilo não tá avançando. Então aqui eu tenho
tem que ter uma cadência de follow-up diferente, mais profissional, mais estruturada. A outra, ela pode ser mais templatizada, né, a cadência inicial, porque o lead nem respondeu, eu conheço muito pouco sobre ele, então eu vou mandar uma coisa mais padronizada para ver se eu consigo startar essa conversa. E por fim, eu tenho aquele cara que já falou que quer, já viu com a ICP, já começou o processo de agendamento de uma reunião e ele parou. E esse cara eu tenho que tratar ele de forma diferente também, né? E ali é mais um ponto só da gente falar sobre agenda, às vezes tentar entender se ele não pode no horário comercial, se a gente consegue uma exceção para marcar para ele fora, dependendo do que o cliente precisa, se a gente tem uma agenda no final de semana. Então tentar achar motivos ali para reativar aquela conversa que quase virou uma reunião e acabou uma visita, né, ou uma consulta e acabou parando por ali. Por fim, a gente tem uma coisa adicional do follow-up, que é o que a gente chama aqui de cadência anti-no-show, que é super importante. Depois que está agendado, depois que está marcado, a gente não pode parar de conversar com esse lead. Um dia antes daquele compromisso marcado, a gente tem que mandar uma mensagem: ô fulano, tô passando aqui para dizer, ó, aqui está confirmado o nosso compromisso, o time já está te esperando, já fizemos a análise que precisava ser feita, a agenda que está disponível para você, então amanhã vamos estar aqui para te receber. No dia seguinte de manhã, no dia do compromisso, fala: ô fulano, mais tarde a gente se vê, cara. Se for uma reunião por Google Meet, ó, daqui a pouquinho eu vou te mandar o link aqui para facilitar o seu acesso. Se for uma visita num consultório, numa obra, num processo como esse, ó, daqui a pouquinho eu vou te mandar o link do Google Maps aqui para facilitar o seu traslado. Então todo esse processo tem que acontecer. Não adianta começar a conversar com o lead só se ele responder tudo bonitinho e jogar um evento na agenda lá. Então assim, a gente está falando só com essas implementações adicionais que hoje as empresas no mercado não estão entregando, a gente está falando assim de triplicar, quadruplicar a quantidade de resultado que você consegue extrair da mesma base de lead. Isso significa duas coisas, né? Ou triplicar, quadruplicar a receita que você está fazendo, ou dividir por 3, por 4 o investimento, a despesa que você está tendo com mídia, com tráfego pago, com geração desses leads, porque às vezes a empresa não tem capacidade de vender 3, 4 vezes mais, né? Às vezes a agenda encheu, não tem o que fazer. Então, você pelo menos consegue reduzir bastante o custo que você está tendo ali do lado da geração desses leads. Então, acho que isso aqui parte do que a gente tem de muito importante para ser resolvido. Agora, só isso resolve? Não. A gente precisa, todo o processo comercial, todo o time comercial de alta performance se mede, se estrutura, se gerencia através de um CRM. E não é porque é um agente de IA que está atendendo que isso deixa de ser verdade. O CRM ele é muito importante. Eu tenho que entender, por exemplo, cara, qual das mensagens de follow-up que eu mando naquela primeira estrutura lá de ativação de leads, qual delas tem maior taxa de ativação, porque dentro do CRM eu consigo ver quais mensagens foram disparadas, quais tiveram resultado positivo, para eu pegar minhas outras mensagens e adaptar para ficar mais parecido com aquela, para eu poder entender, cara, qual mensagem que não tá dando certo, qual tipo de pitch, de estrutura que eu tô fazendo aqui que tá dando errado. Os meus leads, eu tô perdendo muito lead que eu nunca nem consegui contato, eu tô perdendo muito lead que eu consegui contato, mas ele perdeu interesse, eu tô perdendo lead porque ele falou que comprou do concorrente, preferiu o concorrente que era mais barato, eu tô perdendo lead por quais motivos? Tá tendo muito agendamento e muito no-show, aonde que estão os buracos do meu funil para eu poder tampar, para eu poder estruturar, melhorar o meu agente para conseguir aumentar minhas conversões. Então isso é muito importante. Se a gente não tem uma gestão de CRM, o negócio não vai funcionar da forma como deveria, a gente não consegue ter o processo de melhoria contínua que é importante em qualquer processo de venda. Se você conhecer e estiver dentro de uma estrutura de uma empresa de alta performance em vendas, você vai ver que essa empresa pode estar vendendo há 10 anos que eles estão sempre melhorando os processos, entendendo aonde no funil que tem mais oportunidade de melhoria. Então, sem uma estrutura de CRM profissional, a gente não consegue fazer isso. E aí, a tendência, né, o natural é que não funcione, que não dê certo, que a conversão seja mais baixa do que poderia ser. Então, esse é um outro ponto muito importante. Basicamente, são essas duas estruturas principais e, claro, o seu agente ele tem que ser treinado, ele tem que saber o que é Bunch. Pô, quando ele vai botar um lead para fazer uma reunião, para fazer uma visita, uma consulta, ele tem que saber se esse cara tem dinheiro para pagar, se é ele que decide sobre a contratação, se ele está no timing correto e se ele tem necessidade daquele produto, se ele está dentro do ICP, se ele é a pessoa correta para comprar de você. Então ele tem que entender o básico de framework de qualificação e ele também tem que saber de spin selling. Então o spin selling é a metodologia mais famosa, mais tradicional, toda grande empresa que vende muito usa o spin selling ali dentro de uma forma ou de outra, que é você conseguir entender os tipos de pergunta que você vai fazer para o cliente entender que ele precisa do seu serviço, para o cliente entender que ele precisa comprar de você. Então, por exemplo, se é uma empresa de contabilidade, que tipo de pergunta você vai fazer? Você vai falar: ô fulano, quanto que você está pagando de imposto aí por mês? Poxa, eu estou pagando tanto. Ah, dentro de qual regime tributário que você está? Eu estou no regime tal. Poxa, fulano, esse tipo de empresa sua, né, poderia ter uma alíquota menor no regime tal, cara. Quanto de diferença ia fazer no teu bolso aí se você, ao invés de estar pagando 14%, se estivesse pagando 8%, tudo dentro da lei? Aí o lead vai responder: caramba, eu podia estar economizando tanto. Fala: ah, caramba, cara, legal. Faria muita diferença dentro da sua empresa essa economia para você nesse momento? Como é que tá a margem de vocês hoje? Enfim, você vai fazendo o lead responder para que ele venda para si próprio. Então isso é muito importante também. Então, basicamente, se você tiver um agente de IA que faz toda a cadência de follow-up estruturada, segmentada para cada
cada etapa da jornada, que faz toda a gestão de CRM para você ter os dados e entender onde que você tem que fazer melhoria contínua, e que tem um treinamento comercial avançado, que tem a estrutura, a base teórica comercial dentro dela, aí agora só falta personalizar para o seu negócio, para ela entender bem o seu produto e serviço e pronto, você vai ter um resultado fantástico. Então, acho que o conteúdo do vídeo de hoje era isso. Esse é o objetivo principal, mostrar que o que tem hoje no mercado, infelizmente, está muito aquém do que as empresas realmente precisam para ter bons resultados. E é claro, assim, se você não tem nada, se o lead cai ali na sua base no sábado e só vai alguém entrar em contato com ele na segunda-feira, é melhor você ter um agente desses, né, pouco profissional, pouco robusto, que vai ser melhor do que deixar o lead 48 horas sem resposta nenhuma. Agora, se você quer realmente estruturar uma parte comercial na tua empresa com menos pessoas e usando inteligência artificial da forma correta, você precisa se atentar a esses pontos que foram levantados aqui.